A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, meu irmão, minha irmã, que me vê e me ouvem, e que a pregação que vai ser feita daqui a pouco sirva de entusiasmo, de motivação. Eu quero ler a palavra que está em Colossenses capítulo 4, e é o versículo 17. Mas eu quero pedir primeiro que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei e divulgue para outros a respeito deste canal de pregação. Então vamos à leitura da palavra. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Eu vou repetir a palavra. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Meus irmãos, Paulo, escrevendo essa palavra, estava em Roma. E ele não tinha estado pessoalmente na igreja em Colossos. Mas ele soube conhecimento de muitas coisas. Então agora ele está escrevendo essa carta tão importante, aquela carta que tem tanta profundidade, coisa maravilhosa. E tudo leva a crer que tinha um irmão lá naquela igreja, que tinha um determinado ministério. Não sabemos se ele era presbítero, se ele era diácono, o cargo que ele tinha, mas parece que ele estava um pouco assim vacilante. Então Paulo disse, olha, dizei para Arquipo, na carta que ele manda, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que eu cumpra. Meu irmão, pastores, obreiros, o ministério nós recebemos do Senhor. Há momentos na nossa vida que parece que o crente fica um pouco assim, meio desanimado. E há momentos, será que ele está comigo? Parece que Arquipo tinha esse pensamento. Parece que até certo ponto tinha momentos que ele ficava assim, sem atentar no ministério. Mas Paulo, o doutrinador, pelo Espírito Santo, ele dá uma chamada para Arquipo. Dizei para Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Meu irmão, prezados obreiros, aqueles que me ouvem, o ministério nós recebemos da parte do Senhor, não é do homem. Ah, porque foi fulano que me separou muito bem. Deus usou ele, porque viu que você tinha qualidade para o ministério. Mas você tem um ministério, e esse ministério é dado no Senhor, recebeste no Senhor, para que eu cumpra. Eu tenho que meditar nisso. Eu tenho um ministério, e há ministério diferente. Temos irmãos que têm um ministério de evangelização, e é uma coisa. Outros têm um ministério de evangelização. Quantas vezes nós vemos irmãos que não são reconhecidos na igreja, não tem título, mas ele compra ou consegue folhetim e vai nas esquinas, e está ele, passa outro, dá um folhetim, e às vezes a pessoa recebe aquele folhetinho e joga no lixo na cara da pessoa. Mas ele está fazendo um ministério. Aquilo é importante, meus irmãos. Quantas histórias verídicas que nós temos ouvido. Pessoas que muitas vezes estavam desesperadas e receberam um folhetim e foi ler. Acabou lendo. E aí mudou a vida. Temos testemunho de pessoas que queriam suicidar-se. Temos situações de pessoas que chegaram na rua, viu o vento soprando aquele folhetim, aquele papel. Ele se abaixou e pegou. E ele estava desesperado da vida. E quando ele começa a ler, a mensagem foi diretamente para ele. Então, aquele distribuidor de folhetinho, aquele irmão, às vezes não é chamado nem de auxiliar de trabalho, nem diácono, nem nada. Mas tem um ministério, ele está cumprindo o seu ministério. É isso que a palavra diz para Arquipo. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Não é abandonar.
não é deixar de lado, não ficar desanimado. A eternidade vai mostrar que quantas almas, homens e mulheres, foram salvas por pessoas anônimas, que receberam um ministério que nem era reconhecido. Oh, meus irmãos, o ministério não pode pensar ter o título que é presbítero, que é diácono, que é auxiliar, que é pastor, não. O ministério significa trabalho, ministrar. Recebeu aquela incumbência de Deus. Então, nós temos irmãos na igreja que tem um ministério importante, visitar. Aí se entregou alguém para Jesus, lá vai ele, com um caderninho, tomando o nome dele, o endereço, porque ele vai visitar. E ele fica praticamente, adota como filho espiritual, vai ajudando. Isso é coisa importante, é o ministério. Então, atenta para o ministério que você recebeu, para que eu cumpra. Temos irmãos e irmãs que receberam o ministério de louvor. Cumpra esse ministério da melhor maneira possível. Não é para desanimar, não é para deixar de lado. Porque não estou me reconhecendo. Quem deu o ministério foi Jesus. E quem vai te reconhecer é Jesus. Então, na eternidade, meus irmãos, então nós vamos receber a nossa recompensa. Que coisa gloriosa. O ministério que recebeste para que eu cumpra. O pastor tem um ministério e ele tem que cumprir o seu ministério, tem que fazer direito, fazer bem. O evangelista tem um ministério, o obreiro tem o presbítero tem um ministério também e tem que fazer direito, tem que cumprir o ministério, não pode ficar desanimado. Aqui é uma palavra de motivação, atenta. Tome cuidado, fica atencioso, preste atenção, fica com ânimo, o ministério que recebeste no Senhor. Meus irmãos, que elogio vindo de Paulo para ele. O Arquipo, tu atenta para o ministério, porque tu recebeste esse ministério, foi do Senhor, Arquipo, não foi dos homens, atenta para ele e cumpra esse ministério. Meus irmãos, quando lemos aquela parábola dos talentos, nós vemos aquele homem receber um só talento. E ele pegou, não quis atentar. Ele tinha um ministério que foi dado para ele, mas não negociou. Quando o dono chegou, ele perdeu tudo. Meu irmão, minha irmã, um dia nós vamos prestar conta de tudo diante de Deus. E que coisa gloriosa, não chegue com as mãos vazias. Que é feito do teu ministério? Eu quero agora perguntar para vocês que me ouvem, o que é feito do ministério que você recebeu? Se todos atentarem para isso do ministério, aí vai, mas eu não sou presbítero, não sou do ministério. Não, aqui não está falando do ministério da igreja, está falando o ministério recebido do Senhor Jesus Cristo. Vamos cumprir esse ministério, vamos fazer a obra de Deus com alegria, com entusiasmo. Cada um ele chamou de uma maneira. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, que está me ouvindo, que sinta que você é olhada por Deus. Que Jesus te deu um ministério e Ele está olhando para você, mesmo quantas vezes o homem não reconheça, muitas vezes a igreja não reconhece, mas é um ministério. Quantos dos nossos irmãos que chegam nos hospitais com dificuldade ainda para entrar e vão lá visitar o doente e oram. E quantos se entregaram para Jesus neste momento? É um ministério, meus irmãos, que estão cumprindo, é uma coisa gloriosa, é uma bênção. Então, meu irmão, minha irmã, cumpra, atenta para o ministério que recebeu do Senhor para cumprir. Amém. Pai de amor, Deus de misericórdia, abençoa todo o teu servo, Senhor, para que possamos entender que fomos chamados, Senhor, não foi para ficar parados, tu nos desse um ministério e temos que exercer ele. Abençoa todos que me ouvem, Senhor, dando entusiasmo e alegria. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.